irmãos? Convido a igreja para abrir a palavra do Senhor Deus no livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós iremos ler do versículo 14 ao 22. Carta à igreja em Laodiceia. Apocalipse 3, do verso 14 a 22. Está escrito assim na palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te de minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vamos orar mais um momento, uma palavra de oração. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, nós já louvamos o Teu nome por meio dos cânticos espirituais, dos hinos, nós já ouvimos a Tua voz nos textos que foram lidos. Mas neste momento, Pai, é um momento que queremos, Pai, que o Senhor fale conosco por meio da pregação do Evangelho, que é a forma que o Senhor determinou para que se cresce, porque a pregação porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós que estamos com essa incumbência, que temos essa tarefa. Que o Senhor nos use, nos ajude nesse momento tão precioso do culto, e que o Senhor também, Deus, trabalhe nos corações presentes aqui nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui a última carta do Apocalipse, das 7 igrejas da Ásia, a carta à igreja de Laodiceia. Essa é uma carta direcionada a uma igreja totalmente corrompida. Nós vamos ver ao longo do texto, da exposição, que Laodiceia, de fato, é considerada a pior das 7 igrejas. Todas as outras, o Senhor Jesus ele criticava alguns pontos, corrigia outros, mas também elogiava alguma coisa de boa que tinha nas igrejas. E Laodiceia ela não recebe nenhum elogio da parte do Senhor. Só recebe crítica e uma palavra de admoestação para que eles se arrependam. Então nós vamos aprender com essa carta, aprender com essa igreja, a termos uma vida mais santa, mais pura, mais humilde na presença de Deus. Um possível tema para essa mensagem seria Laodiceia, um alerta ao perigo da indiferença e do orgulho espiritual. Deus tem falado conosco desde a manhã sobre orgulho espiritual. Os textos que lemos também falam sobre o orgulho, que o Senhor
ele abate os soberbos e exalta os humildes. E Deus exige de nós uma postura de humildade. Deus exige de nós uma postura de nos colocarmos no pó e saber que só Ele é Deus, que só Ele é santo, que só Ele é digno de toda honra e toda glória. E ilustrando esse pecado, ilustrando essa ideia do orgulho espiritual, eu li uma ilustração muito interessante de um jovem seminarista que, após entrar no seminário, ele foi convidado para pregar pela primeira vez, e ele se preparou seu sermão e foi pregar na igreja. E quando o pastor o chamou para pregar, ele subiu no púlpito, com o peito estufado, como se fosse um general, e subiu todo orgulhoso, todo convencido, para pregar a palavra. E pregou. E a pregação foi um fracasso, a pregação foi horrível. Ele se sentiu totalmente derrotado naquele momento, porque foi terrível a sua pregação. Então, no final do culto, após o sermão, ele estava de cabeça baixa. Ele estava cabisbaixo e com semblante totalmente triste, e só foi para frente para cumprimentar os irmãos no final do culto, porque o pastor insistiu bastante. E aí, lá na porta, um ancião, um presbítero, o abraçou e falou no seu ouvido: se você tivesse subido para pregar da mesma forma que você desceu, você teria saído da mesma forma que você entrou, da mesma forma que você subiu. Ou seja, se ele tivesse subido para pregar a palavra do Senhor com humildade, cabisbaixo, sabendo que ele não é nada, que só Deus é que fala com o seu povo, ele teria saído com uma postura diferente, porque ele teria sido um instrumento nas mãos de Deus. Então, o orgulho é uma marca dessa igreja que nós estaremos vendo. É uma marca terrível, além da indiferença que esses irmãos tinham. Então, que o Senhor venha trabalhar em nossos corações contra esse terrível pecado, o pecado do orgulho espiritual. Uma introdução, meus irmãos, a essa igreja, só para nós entendermos um pouco o contexto dessa cidade, a cidade de Laodiceia. Ela era uma cidade muito rica, muito abastada, e eles se orgulhavam muito da prosperidade que eles desfrutavam. Laodiceia era um local onde viviam milionários, pessoas que tinham muitas posses. E o povo dessa cidade era extremamente orgulhoso desses bens. E esse orgulho, ele acaba entrando nas fileiras da igreja. E as pessoas da igreja, que deveria ter uma postura diferente da do mundo, deveria ter uma postura diferente da cidade, eles acabam repetindo os mesmos erros, os mesmos pecados que a própria cidade tinha. Então, a cidade era muito rica e próspera, era um grande centro comercial e financeiro da Ásia Menor. Os laodicenses, eles eram tão ricos e orgulhosos que os historiadores contam que, após um terremoto que arrasou a cidade parcialmente, eles recusaram a ajuda financeira do governo. Recusaram essa ajuda porque eles tinham dinheiro para reconstruir a cidade e não precisava de ajuda do governo. Tamanho era o orgulho que eles tinham nessa cidade. No entanto, essa cidade próspera, ela tinha alguns defeitos, Era conhecida pela péssima qualidade das suas águas. As águas de Laodiceia não eram boas, Era considerada morna e intragável. Era uma água que vinha de muito longe e acabava ficando morna quando as pessoas iam beber. E aí, uma água morna, os irmãos já sabem como que é. É horrível para beber. Então, ela tinha esse defeito, suas águas não serem refrescantes para se beber. E o Senhor Jesus, ele utiliza
essa característica da cidade para dar uma lição para essa igreja. Ele utiliza uma ilustração que os laodicenses conheciam muito bem. Eles estavam familiarizados com essa ideia da água de qualidade muito baixa para se beber. Então, nós voltemos agora para o texto. Aqui eu peço que os irmãos olhem aí o versículo 14. Quando o Senhor Jesus, assim como nas outras cartas, ele se apresenta com algum título. E nesse caso de Laodiceia, ele fala de 3 títulos, né? Ele se identifica como o Amém, ele se identifica como a testemunha fiel e verdadeira, e ele se identifica como o princípio da criação de Deus. E não é uma identificação simplesmente sem conexão com a sua mensagem. A sua própria identificação como o Amém, como a testemunha fiel e como o princípio da criação de Deus, já é uma mensagem para esses irmãos que precisavam de arrependimento. Quando ele diz, assim diz o Amém, ele quer dizer, assim diz aquele que detém toda a autoridade. Em Mateus 28, versículo 18, o Senhor Jesus, após ressuscitar e se encontrar com os discípulos, ele diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. O Senhor Jesus, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E é assim que ele se identifica, como o Amém, aquele que tem a palavra final, que tem a última palavra. Então, ele é a autoridade máxima na igreja. Em seguida, ele diz que é a testemunha fiel e verdadeira. Fiel e verdadeira. Nós vemos aqui um contraste com essa igreja, que era fingida, que era hipócrita, que era dissimulada. Então, ele se identifica como verdadeiro, aquele que é a verdade. Assim como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é a verdade. Mentira não pode, é impossível sair mentira dos lábios do Senhor. E essa igreja, que era totalmente dissimulada, fingida, hipócrita, precisava aprender daquele que é a verdade e daquele que é fiel. E ainda ele se identifica como o princípio da criação de Deus, como se fosse a fonte de toda a criação. Ele é o Criador. João, no capítulo 1, no seu Evangelho, ele nos diz que o Senhor estava na criação com Deus, criando todas as coisas, e nada do que foi feito, nada do que foi criado, teria sido criado se não fosse pela presença e o poder do Senhor Jesus Cristo. Então ele é a fonte de toda a criação. E com esta declaração, o Senhor Jesus afirma que esses irmãos laodicenses, eu digo irmãos porque era uma igreja corrompida, mas era uma igreja ainda era uma igreja de Cristo. Esses irmãos, eles precisavam tornar-se novas criaturas, eles precisavam ter novos corações. Como o salmista diz, no Salmo 51, que um espírito quebrantado o Senhor não vai recusar. Um coração contrito, o Senhor não há de recusar. Então, é necessário um arrependimento dos pecados. É necessário que os irmãos de Laodiceia se arrependessem. E nós podemos dividir esse texto, meus irmãos, em 3 pontos. No primeiro, o Senhor fala do pecado da igreja. O Senhor Jesus, como aquele que diz aqui no versículo 15, conheço as tuas obras. Ele disse isso para todas as 7 igrejas, eu conheço as tuas obras. Ele conhece cada obra da igreja. Das menores coisas que você possa achar que é insignificante no trabalho eclesiástico, o Senhor está de olho, o Senhor está vendo. E 1 Coríntios 15, versículo 58 diz que nenhuma obra, nenhum trabalho na obra do Senhor é em vão. Nenhum trabalho. E o Senhor é aquele que conhece. Então, como Ele conhece, Ele aponta, Ele corrige e Ele fala do pecado de Laodiceia. Então, o primeiro ponto que nós iremos trabalhar é a questão do pecado da igreja. Depois, um segundo ponto, ele chama a igreja ao arrependimento.
Ele chama a igreja a se arrepender. Isso é uma prova maravilhosa do amor de Deus, quando Ele chama o pecador ao arrependimento. E por último, o último ponto, um terceiro, o Senhor fala das consequências do pecado e as consequências da fidelidade. Então, nesse pequeno texto, nós iremos ver e aprender com a igreja de Laodiceia. O pecado de Laodiceia, como eu já adiantei, meus irmãos, era a indiferença e o orgulho. A indiferença porque o Senhor diz que eles eram morno, não era frio nem quente, porque ele estava a ponto de vomitar da boca. É uma linguagem forte, uma linguagem dura que o Senhor Jesus usa contra essa igreja. E eu imagino como esses irmãos receberam essa carta. Quando foi lida na igreja, porque era assim antigamente. Eles recebiam as cartas dos apóstolos e liam para que toda a igreja pudesse contemplar as instruções dos apóstolos. Então imagina a igreja de Laodiceia, o bispo, o pastor, o anjo da igreja, recebendo a carta, que foi escrita em Patmos por João, e lendo: o Senhor quer nos vomitar da sua boca. A história não conta, a Bíblia também se cala. Nós não sabemos a reação que esses irmãos tiveram. Nós não sabemos a reação que eles tomaram. Mas o Senhor chama ao arrependimento. Então, como nas outras cartas, o Senhor demonstra total conhecimento da vida e da obra da igreja. Ele critica a indiferença, que é a mornidão espiritual. Uma mornidão espiritual, e critica também o orgulho que essa igreja estava demonstrando. O Senhor Jesus, ele faz um trocadilho, como eu disse no início, com as fontes mornas da cidade, com a água morna que existia naquela cidade, e ele fala da situação, da condição que aquela igreja estava vivendo. Era uma condição de náuseas. O Senhor estava com náuseas por causa das obras dessa igreja. A água morna na boca era uma figura que os cidadãos compreendiam muito bem. Jesus está dizendo que o estilo indiferente, despreocupado daquela igreja, lhe causava náuseas e ânsia de vômitos. Era uma situação terrível, irmãos. Terrível. Quer dizer, eles não eram perturbados por qualquer consciência de pecado. E quando isso acontece na vida de uma pessoa, é terrível. A pessoa está pecando, está vivendo no erro, e a consciência dela não lhe acusa. Ela não tem consciência de pecado, e sem arrependimento não há perdão de pecados. Mergulhados na sua soberba espiritual, essa atitude, infelizmente, é bem comum nas igrejas hoje. Nós nos lembramos do que aconteceu com Davi. O rei Davi, quando pecou e adulterou, e ainda indiretamente matou o marido de Betseba, ele não se arrependeu um dia depois, uma semana depois, um mês depois. Demorou para ele se arrepender. Ele só se arrependeu quando foi confrontado pela palavra do profeta Natã, que apontou o dedo para ele e disse: o Senhor é este que eu falo. O Senhor, rei, pecou. E aí nós entendemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque imediatamente ele teve uma postura de arrependimento. Ele buscou o perdão em Deus, e aí ele escreveu o Salmo 51, que ele fala desse episódio. Porque outros reis eram orgulhosos, e quando eram repreendidos pelos profetas, prendiam os profetas, matavam os profetas, exilavam os profetas. Nós temos o exemplo de Acabe, que era marido de Jezabel, que perseguiu ferozmente o profeta Elias. Mas Davi não, Davi era um homem segundo o coração de Deus, e apesar de ter pecado gravemente contra o Senhor, contra o seu próximo, houve arrependimento no coração dele. Ele se voltou para Deus, pedindo perdão, e teve que sofrer as consequências do pecado. Mas o Senhor o perdoou. O Senhor restaurou a sua vida. Então, meus irmãos, essa igreja estava vivendo sem consciência nenhuma dos seus erros, do seu pecado. Eles eram orgulhosos.
O reverendo Leandro Lima, ele comentando esse ponto da mornidão espiritual, que pode se abater nas igrejas, ele diz assim: uma igreja jamais pode se contentar com o que já tem, porque ela sempre pode ir além. Ela pode ganhar mais almas para Cristo, que pode viver em maior santidade, que o seu louvor pode ser melhor, que sua vida diária pode ser melhor. Ela nunca pode se satisfazer. É uma afirmação bem relevante para a nossa reflexão. Nunca podemos nos satisfazer com aquilo que já alcançamos ou que já temos. Não podemos ser mornos espiritualmente. Nós podemos melhorar, podemos nos santificar mais, podemos trabalhar mais na seara do Senhor. E esses irmãos, eles não estavam vivendo isso. E aí nós identificamos um segundo pecado dessa igreja, que é o orgulho, que é identificado no versículo 17. Os irmãos podem acompanhar na Bíblia, quando eles dizem: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Era uma igreja extremamente orgulhosa, assim como a cidade. E eles diziam: não precisamos de coisa alguma, nós temos prosperidade, nós somos ricos, abastados. E talvez, eles imaginassem que as suas riquezas fossem um favor especial de Deus. Talvez eles estivessem pensando assim. Então, eles diziam: não preciso de coisa alguma, tendo uma atitude presunçosa, desafiadora e pecaminosa, respondendo dessa forma ao Senhor. Então, meus irmãos, esse ensino tem adentrado em muitas igrejas, que é um ensino na qual você coloca a sua confiança na riqueza. Se você está prosperando, então é porque você tem um favor especial de Deus. Essa é a famigerada teologia da prosperidade, que tem entrado em muitas igrejas, inclusive em igrejas históricas. Quão lastimável deve ser para um indivíduo ele ter a plena consciência enganosa de que é um bom cristão, quando na realidade o próprio Cristo está enojado dele. Essa era a situação desses irmãos. Eles achavam que estava tudo bem, estava tudo certo. Eles achavam que Deus estava prosperando a vida deles, quando na verdade o Senhor estava com náuseas das suas atitudes. Será que nós também, aqui na nossa igreja, não estamos mornos espiritualmente? Será que não temos agido de maneira orgulhosa? Cabe uma reflexão. Será que nós temos participado da vida da igreja? Temos nos importado e comparecido nas programações? Será que nós temos nos importado com isso? Nossa igreja, meus irmãos, poderia orar mais. Nossa igreja poderia se preocupar mais em expandir o reino. Nossa igreja poderia se preocupar de verdade com missões. Nossa igreja poderia melhorar o serviço a Cristo. Poderíamos dar mais de nós. Cada um de nós que estamos aqui poderia servir melhor a Deus. Nós poderíamos melhorar a nossa forma de servir a Deus no seu corpo, que é a igreja do Senhor. Essa igreja estava então nessa situação de pecado, essa situação de mornidão espiritual, uma situação que Jesus diz no verso 17 que é miserável, uma situação que é pobre, que é cega e que tem a vergonha da nudez. E o Senhor, Ele chama ao arrependimento essa igreja no verso 18 ao verso 20. Quando Ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que me vejas.
a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Graças a Deus, meus irmãos, que o Senhor Jesus, Ele não abandona a sua igreja. Graças a Deus por Cristo Jesus. Porque quando Ele repreende, quando Ele disciplina, quando Ele exorta, quando Ele admoesta, é porque Ele ama. Isso deve ser festejado pelo pecador. No verso 19, o Senhor Ele demonstra o seu amor pela igreja. Quando Ele diz, eu repreendo e disciplino quantos amo. Isso é uma demonstração de amor. Porque se o Senhor não amasse, Ele teria deixado essa igreja seguir o seu rumo. Seguir o seu rumo errado, o seu rumo fora do propósito, fora da palavra. Mas Ele não, Ele chama ao arrependimento. Quando Ele chama a sua igreja ao arrependimento, Ele diz, sê pois zeloso e arrepende-te. E essa igreja, ela tem que dar uma resposta para Deus. O Senhor, nós sabemos que Ele é longânimo, Ele é paciente. E o fato, Ele envia esta carta a fim de retirá-los dessa mornidão espiritual, a fim de resgatá-los dessa situação desesperadora. Esse é o objetivo da carta que João escreve. Temos visto, o pastor tem exposto aqui aos domingos, o que aconteceu em Nínive. E como eles se arrependeram com a pregação fria de Jonas. E Deus teve misericórdia dos ninivitas. O Senhor teve compaixão, porque houve arrependimento. E a situação de Laodiceia me faz lembrar da igreja romana nos dias de Lutero. Lutero, ele era um filho da igreja, um monge, dedicado, zeloso ao extremo, e que buscava entendimento da justificação em Cristo. Mas a igreja dos seus dias estava corrompida, totalmente corrompida. Todo tipo de pecado era cometido, desde os pecados morais até os pecados capitais, todos os demais. A igreja, ela só pensava em dinheiro, cobrava indulgências. Então Lutero estava no meio de uma igreja corrompida. E lendo a palavra de Deus, as escamas lhe caíram dos olhos. E mesmo dentro da igreja, ele vendo o rumo que a igreja estava caminhando, o rumo errado que a igreja romana estava indo, ele tentou reformar a igreja. Ele escreve suas teses. Para que o Papa da época, Papa Leão X, que ele pudesse olhar as suas teses à luz das Escrituras e falar, de fato, nós temos que voltar para o caminho, nós temos desviado dos caminhos do Senhor, mas, ao contrário, a igreja romana, ela não aceita as teses de Lutero. Eles rejeitam voltar para as Escrituras, porque esse era o grande objetivo de Lutero. Era fazer com que a igreja a que ele pertencia voltasse às Escrituras, sola Escritura. Ele não queria fundar uma nova igreja, esse nunca foi seu objetivo. Ele queria que a igreja se reformasse, que a igreja voltasse para os trilhos. Mas diante da recusa da igreja, das autoridades da igreja, é inevitável o rompimento, e ele sai da igreja romana. E assim inicia as igrejas protestantes. O que isso tem a ver? Laodiceia, eles tiveram essa carta como um sinal, como um aviso de Deus para que eles voltassem para os trilhos. O Senhor fala, arrepende-te, ser zeloso comigo. Lutero, no tempo dele, serviu como uma carta de Deus. Arrepende-te, igreja, e ser fiel comigo. Mas a mensagem de Lutero foi ignorada. A mensagem dos demais reformadores foram ignoradas, principalmente pelas autoridades. Muitos do povo seguiram os reformadores, voltaram para a Escritura, e graças a Deus por isso. Mas a maioria da igreja,
A maioria da igreja romana e suas autoridades não. Então, nós podemos fazer sim essa comparação. Nós temos muitas provas bíblicas, irmãos, que há esperança para a igreja corrompida, para a igreja pecadora, que há esperança para os piores pecadores. Há esperança. A mesma esperança que há para a igreja corrompida é a mesma esperança que houve para mim e para vocês, quando o Senhor nos chamou pelo seu amor a andar segundo a sua vontade. Então o Senhor, mansamente, Ele instrui a igreja e aconselha a igreja a comprar. Ele usa aqui uma linguagem, uma linguagem de figuras, a comprar ouro refinado, a comprar vestes brancas e a comprar colírio. E isso tem um significado para essa igreja. Tem uma mensagem nesses símbolos. O ouro refinado é o símbolo da verdadeira riqueza. É o símbolo da salvação. Porque aqueles irmãos achavam que eram ricos, que eram prósperos, que eram abastados e que não precisavam de coisa alguma. E o Senhor diz no verso 17, vocês são pobres. Compre de mim o ouro refinado pelo fogo, simbolizando a salvação que não tem preço. O Senhor diz também, compre de mim vestes brancas. Vestes brancas, todos sabem que no Apocalipse é símbolo de justiça, é símbolo de santidade. Porque eles estavam nus, segundo a palavra do Senhor. Vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Compre as vestes brancas de mim, diz o Senhor. E por último, aqui terceira coisa que o Senhor pede para que eles comprem, é o colírio. Colírio para enxergar com clareza e ver a situação miserável que eles se encontravam. Eles não estavam enxergando, estava embaçado. Eles precisavam de colírio para que pudesse ver com clareza a situação deplorável que eles estavam vivendo e como eles estavam servindo a Deus. O Senhor, Ele está usando essas figuras para apresentar ou para representar as riquezas verdadeiras, que são as riquezas espirituais, que somente o Senhor Jesus pode conceder à sua igreja. Somente Jesus pode conceder essas riquezas espirituais. Por isso que ele diz, compre de mim essas coisas. A igreja, ela precisava se voltar desesperadamente para o Senhor. E aí nós percebemos aqui um contraste, irmãos, com a igreja de Esmirna, que era uma igreja muito pobre, era uma igreja que não tinha bens, vivia com muita dificuldade por causa da perseguição que tinha naquela cidade. E de fato eles eram muito pobres. Mas o Senhor diz na carta à igreja de Esmirna que eles eram ricos. Vocês dizem que são pobres, mas vocês são ricos. Porque era uma igreja abençoada, uma igreja que buscava o Senhor e que lhe glorificava na terra. E aí o Senhor dá um elogio dizendo que eles eram ricos espiritualmente. Ao contrário de Laodiceia, que era rica materialmente, mas pobre de espírito. Pobre espiritualmente. Era uma igreja que estava à beira da apostasia. Chegamos aos últimos versículos que nos diz que existem consequências. Existem consequências e recompensas para a obediência. Todas as cartas do Apocalipse, as 7 cartas, o Senhor Jesus termina com promessas, prometendo para a igreja, se vocês forem fiéis, ao vencedor dar-lhe-ei. Aí ele fala a promessa. A essa igreja, no verso 21, ele diz, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Uma promessa maravilhosa para o vencedor. No verso 20 ele diz que está batendo a porta. Ele diz que está batendo a porta e os irmãos precisavam ouvir a sua voz. Então, meus irmãos, nós percebemos aqui que os laodicenses deveriam se arrepender. E se eles se arrependessem, eles seriam disciplinados pelo Senhor e seriam humilhados pela palavra de Deus
mas eles voltariam para Cristo e desfrutariam de comunhão com o Senhor, uma comunhão maravilhosa, representada aqui quando ele diz: aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isso é símbolo de comunhão, símbolo de plena comunhão com o Senhor. Como Jesus é o bom pastor, ele toma a iniciativa de bater na porta da igreja, de chamar o arrependimento. Se vocês ouvirem a minha voz, eu entrarei e cearei contigo. E esse texto, ele tem sido muito utilizado por evangelistas, né? Pessoas que saem aí fora para pregar o evangelho. Tem sido usado no sentido de que Jesus, ele está batendo a porta do coração do ímpio, do incrédulo, desesperado para que essa pessoa se converta, para que essa pessoa diga sim para ele. E a Bíblia não diz isso. É uma interpretação equivocada da palavra do Senhor. Quando o Senhor diz: estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Nós temos que entender, irmãos, que o Senhor Jesus está escrevendo aqui para uma igreja. Essa carta foi direcionada para a igreja. Ele está falando com crente. Ele está se dirigindo a crentes que estavam espiritualmente mornos, mas eram crentes. Que estavam cheios de orgulhos, mas eram crentes. E ele chama arrependimento dessa forma. Nós não temos legalidade bíblica para dizer que o Senhor está batendo na porta do coração do incrédulo, do ímpio, para que ele aceite Jesus. Não é isso que o texto diz. Então, eles descrevem esse Jesus desesperado, tentando converter o pecador. Isso simplesmente não condiz com o ensinamento das Escrituras como um todo. Deus chama quem quer, endurece quem lhe apraz. É o que diz Romanos 9:18. A salvação, ela pertence ao Senhor, conforme diz Jonas, capítulo 2, verso 9. A salvação não está na decisão humana. Isso está bem claro nas Escrituras. Não está no sim do homem, mas está no sim de Deus. E essa carta, ela foi direcionada para essa igreja, para que eles se arrependessem, se voltassem a ouvir a voz de Cristo, a voz do Senhor da igreja. A salvação pertence a Deus, como diz Jonas. Mas é claro, irmãos, que nós não podemos ignorar a responsabilidade humana em atender à voz do Senhor. O Senhor também diz na sua palavra que o homem é responsável. Ele é responsável pelos seus pecados, responsável pelas suas atitudes, responsável por uma vida de busca a Deus, de busca a Cristo. Então nós não podemos ignorar a responsabilidade humana. A carta, como eu disse, é endereçada à igreja cristã. E é uma exortação, uma admoestação ao arrependimento. É um chamado à renovação espiritual. Eles precisavam se renovar espiritualmente e voltar para o caminho. E não é um apelo evangelístico. Esse texto aqui, ele não é um apelo evangelístico. Ele é uma exortação ao arrependimento, para que a igreja se volte para Cristo em renovação espiritual. Eu chamo a atenção dos irmãos para refletirem sobre a condição da igreja de Laodiceia e se eles seguissem o caminho da obediência. Se esses irmãos escolhessem o caminho da obediência, ouvissem a voz do Senhor que estava batendo na porta, se eles ouvissem a voz e dessem atenção, assim como os ninivitas deram atenção à voz do Senhor, assim como nós vemos as reformas que ocorreu no antigo Israel, quando foi achada a lei do Senhor e a lei foi lida, e os judeus, eles viram na situação deplorável que eles estavam, de pecado, e eles se arrependeram. E eles se arrependeram e se voltaram para Cristo. É maravilhoso quando ocorre isso. Geralmente, os teólogos chamam isso de avivamento.
quando há um arrependimento dos pecados na igreja. Então, se esses irmãos escolhessem esse caminho da obediência, as consequências seriam maravilhosas. O Senhor faz uma das maiores promessas, se eles escolhessem obedecer. O Senhor faz uma das maiores promessas de todas as cartas. Com a restauração da aliança, se eles voltassem para os trilhos e restaurassem a aliança com Cristo, eles sentariam no trono do Senhor, assim como ele diz que no verso 21, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Se esses irmãos escolhessem esse caminho de obediência, eles teriam restauração, eles teriam plena comunhão com Cristo, plena comunhão. O Senhor iria cear com eles, o Senhor iria renová-los espiritualmente, iria avivar o espírito daquela igreja. O Senhor da glória, santo, bendito, glorioso, cearia com cristãos pobres, cegos, nus, miseráveis. Essa é a promessa dele. Quando nós participamos da ceia, nós provamos um pouquinho do que é essa comunhão. Quando nós temos o privilégio de participar da ceia do Senhor, nós temos um pouquinho dessa promessa de plenitude que o Senhor dá aqui para essa igreja. De cear conosco e nós com Ele. E assim temos comunhão eterna. Essa relação se intensifica. O que nós vamos fazer hoje vai se intensificar na vida que virá, no porvir. Essa relação vai se aperfeiçoar quando nós vencermos e nos assentarmos com o nosso Senhor Jesus no seu trono e reinaremos para sempre com Ele, conforme diz as Escrituras. Que o Senhor nos dê ânimo, que o Senhor nos dê entusiasmo e que nos dê humildade na sua obra. Amém.